Olá pessoal, então agora nós vamos falar sobre cidades sustentáveis, né? Qual que é o conceito de cidade sustentável, né? Quando a gente aborda cidade sustentável, algumas diretrizes, alguns objetivos, né, que visam melhorar a gestão de uma cidade ou de algum local dentro da cidade, né, de um bairro, algumas ruas, né, e preparar assim para o bem-estar da nossa geração e das futuras gerações, né? Três pilares são considerados nessa questão: ter responsabilidade ambiental, uma economia voltada mais para a sustentabilidade, né, que vise como é que é? Que vise a utilização dos recursos, mas que isso não impacte tanto no meio ambiente. E, obviamente, né, uma culturalidade, uma vitalidade cultural maior do que se tem. Né? Sabemos que quanto é lado de cultura é um lado impactante em nossas cidades, especialmente aqui na região sul do nosso país, né? Porque não se tem muita cultura, muito diferencial cultural para cá, certo? Então, um objetivo dessas cidades sustentáveis, né, e como principal objetivo, é evitar o esgotamento do meio ambiente e também garantir a permanência de um ambiente de qualidade para as atuais e futuras gerações. Ele só coloca futuras gerações, né? Gerações futuras. Porém, sabemos que a nossa geração tem que usufruir com uma certa qualidade também, né? Com uma qualidade maior. Nós sabemos que estamos esgotando cada vez mais os recursos, porém temos que visar a qualidade das futuras gerações, certo? Então, que atitudes alguém pode ter para ter uma cidade mais sustentável? Está ali, né? Ah, destinar corretamente os resíduos sólidos, além disso, reaproveitar quando se pode esses resíduos, né? Oferecer água de qualidade para as pessoas sem esgotar os mananciais, né? Além disso, oportunizar a reaproveitamento da água da chuva, certo? Criar e utilizar cada vez mais fontes de energias renováveis, ofertar transporte alternativo e de qualidade para a população, certo? Ter um transporte coletivo de qualidade também é essencial, né? Garantir não só opções de cultura e lazer, educação para todos, oportunizar uma educação de qualidade a toda a população, né? Cultura também é essencial e lazer, oportunidades de lazer em parques, né? Buscando meios alternativos para se locomover, certo? É essencial para termos cidades sustentáveis. Alguns exemplos de cidades sustentáveis: Freiburg, né? Freiburg na Alemanha, né? Onde algo que consumia bastante recursos, como está colocado aqui, era o aquecimento das casas, né? E dos lares, enfim, empresas, né? E isso tudo era feito com combustíveis. A solução foi criar casas mais passivas, que não precisem de um sistema ativo para manter a temperatura confortável, e sim uma coisa mais natural, né? Então, atualmente as construções são isoladas com espuma, vidros 3 vezes mais grossos e selados externamente. O ar fresco ele entra pelo teto, né, e é aspirado através de um funil, a fim de que o calor do ar quente que saia seja transferido para o ar frio que entra. Né? Isso permite uma temperatura constante sem precisar de aquecimento, já que o ar quente vem de atividades dentro do prédio, como cozinhar, acender a luz, movimentação das pessoas, né? Tudo isso faz com que o ar ali permaneça quente, certo? Outro exemplo, Cochabamba, entre outras cidades da Bolívia, né? Em 2010, teve a Bolívia promoveu a Conferência de Mudanças Climáticas e Direitos da Mãe Natureza, né? Isso devido aos impactos causados pelas mudanças climáticas. Após o evento, foi criado um ato que se chama a Lei da Mãe Natureza, né, para proteger os recursos naturais do país. Né? Então, o objetivo deles é proteger a diversidade,
de flora e fauna existentes, água, ar limpo, equilíbrio e o máximo de vida sem poluição, né? Malmo, na Suécia, ela é pioneira no uso de energias renováveis e também se preocupa com o consumo consciente, né? O governo incentiva hábitos de consumo de mercadorias locais que sejam produzidos de forma ética, né? Além disso, Malmo possui cerca de mais de 400 quilômetros de ciclovias, sendo a cidade sueca com maior número de via para ciclistas. Vancouver, no Canadá, né, que é a cidade dos parques, né, com mais de 200 áreas verdes, e é um dos municípios com a menor pegada de carbono da América do Norte, né, e também do mundo, né? Um exemplo a ser seguido, no caso, quando se fala em cidades sustentáveis. Obviamente, gente, vamos esclarecer uma coisa aqui antes de mais nada. Quando se fala em cidades sustentáveis, não quer dizer que todas as cidades sejam sustentáveis, que as cidades sejam um exemplo de sustentabilidade. Não existe cidade sustentável. Existem cidades que apliquem essa questão de cidade sustentável num nível mais elevado e que assim permite uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Então devemos frequentemente visualizar como as nossas cidades podem ser mais sustentáveis e de que maneira podemos agir para isso. Outro exemplo, Copenhague, na Dinamarca, né, que 40% da população se locomove por meio de bicicletas. Né? Quando se fala em cidade sustentável, é um exemplo para o mundo todo. Né? Ela foi pioneira no empréstimo público delas, sendo que isso já foi oportunizado aqui em Blumenau. Não deu certo porque o pessoal não tinha cuidado quase com elas. Né? E além disso, existe lá um esforço para manter sempre a qualidade das águas, né? E que permite o uso pelos banhistas. E desde 1990 a cidade diminuiu 25% a emissão de carbono e possui hoje um dos maiores parques eólicos do mar do mundo, com mais de 5.000 cataventos responsáveis por 10% da produção energética. Certo? Além disso, um exemplo da cidade está ali na imagem abaixo, né? Então, quando eles não se locomovem por ciclovias, né, eles tentam ao máximo reduzir o uso de carros, indo assim oportunizando esses táxis aquáticos, né? E outro exemplo, também cidade conhecida como cidade modelo, é aqui no Brasil, que é Curitiba, né? Onde praticamente 70% da população utiliza o transporte público, certo? É uma das cidades que possui menos índice de emissão de carbono, né? E as áreas verdes correspondem a 51 metros quadrados por habitante, né? Isso é uma preservação da biodiversidade, porém poderia ser maior no nosso país. Em vista que hoje, né, quando se fala em natureza, o Brasil viraria, no caso, destaque se tivesse uma natureza mais adequada à população. Certo, gente? Então, no próximo, aqui estão as referências. Então, toda a matéria falando de sustentabilidade, o site Toda a Matéria falando de cidade sustentável e o site Inovações EBRA e Minas. Tá, gente? Sobre exemplos de cidades sustentáveis e o que aprender com elas. Bom, nos próximos slides, então, no próximo vídeo, eu falarei sobre as atividades dessa semana. Então, são 2 atividades para essa semana. Uma ficará disponível para fazer. Por favor, tentem fazer até amanhã. Tá, gente? Para que assim vocês tenham oportunidade de concluir o que está em atraso, ou mesmo ter um relaxamento aí, né? E a outra até até quarta-feira. Então tentem fazer até isso. Se não der, façam tentem fazer até sexta-feira, por favor. Até no máximo sexta-feira. Certo, gente? Então, no próximo slide, as atividades avaliativas presenciais para a semana. Certo? Então, até lá.